Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E você está no meu canal, esse canal que é voltado para auxiliar na sua preparação, trazer conteúdos relevantes que possam contribuir para que você, em breve, seja um professor, uma professora efetiva aí no seu estado, no seu município, um canal todo voltado para contribuir com o seu objetivo, que é a aprovação. Então, sejam todos muito bem-vindas a esse canal. E aí, se você está chegando agora, né, não se esqueça, ative aí o sininho das notificações, se inscreva no canal, porque isso é muito importante. Primeiro você se inscreve no canal, depois você ativa o sininho das notificações e você que já está inscrito, não se esqueça também de compartilhar esse nosso canal com o maior número de pessoas possíveis que você sabe que está nesse caminho, está nessa trajetória rumo à aprovação. Porque fazendo isso, que não custa nada, né, pessoal? Vocês fortalecem o nosso canal e a gente pode cada vez mais estar trazendo conteúdos relevantes e que contribuam para a sua aprovação. E você pode também me encontrar nas outras redes sociais, tá bom? No Instagram, você vai me achar lá pelo @Kessia Montezuma. Deixa eu só colocar aqui, ó, @Kessia Montezuma. Eu também estou no Facebook como Kessia Montezuma e você também pode me achar no Telegram. Lá com o Pedagogia Total, tá bom? E aí, meus amores e minhas amoras, hoje o que a gente vai trabalhar aqui com vocês? A relação professor-aluno. Na nossa aula anterior, inclusive, se você, né, não assistiu, nem sabia que nós trabalhamos o processo de ensino-aprendizagem, esses elementos da organização do trabalho pedagógico, do planejamento escolar, você pode assistir a aula aqui, tá bom? Tá no canal, é só você entrar aí nas nossas aulas que estão disponibilizadas, você acha a nossa aula anterior, da quinta-feira passada, que nós trabalhamos aí o processo de ensino e aprendizagem. E hoje a gente vai dar continuidade a esses elementos da organização do trabalho pedagógico, trazendo a relação professor-aluno, que é muito importante e que ali nessa estrutura pedagógica é o que vai fazer, de fato, o processo formativo dentro de sala de aula, envolvendo esses dois sujeitos, tá bom? Então, ó, acompanha aí comigo no seu material. Vamos trabalhar aí a didática e a relação professor-aluno, tá? E o que a gente vai trazer aí para vocês, como sempre é de costume aqui? Vamos trazer um mapa mental que vai resgatar esses elementos importantes desse assunto que a gente vai trabalhar. Então, ó, você já pega aí o seu material, você sabe que a gente vai fazer questões, a gente vai trabalhar como que esse assunto é cobrado pelas bancas, mas a gente sempre traz antes o quê? Esse mapa mental, um quadro resumo, esquemas que te trazem à memória aquilo que você viu teoricamente a respeito desse assunto. Então, vamos colocar aqui, ó, relação professor-aluno, vou colocar aqui para vocês. A relação professor-aluno. A relação professor-aluno, deixa eu só ver aqui. Isso, eu estava achando que está bem. Isso.
Tava meio grossinho, né? Deixa eu só apagar aqui, que eu gosto de uma escrita mais fininha. Isso, pronto, agora sim. Relação professor-aluno, tá? Quando a gente fala em relação professor-aluno, dois aspectos vão permear essa relação, tá bom? São dois aspectos. Esses dois aspectos vão estar divididos em o aspecto cognoscitivo, que é o que o professor Libânio chama, que vão envolver aí o que nós já vimos lá, os componentes, ó, vai envolver no aspecto cognoscitivo dessa relação professor-aluno, os componentes do PEA, que eu mencionei para vocês, né? Processo, ensino, aprendizagem. Tá bom? Então, todas as vezes que a gente falar desse aspecto da relação professor-aluno, que é o cognoscitivo, a gente vai lembrar que esse aspecto vai envolver os componentes do processo de ensino-aprendizagem, que a gente lembra, né? Nós vimos na aula anterior, e se você não viu, pode ver aqui no canal, que são os objetivos, lembra lá? Que são os componentes objetivos, são os conteúdos, lembra disso? Conteúdos, e também vai envolver os métodos e a avaliação. Esses são, vou botar aqui, ó, a de avaliação, tá? Esses são, ficou meio esquisitinho, eu vou colocar aqui então assim, ó, para ficar melhor, tá? Para ficar melhor organizado. Vou botar aqui, ó, objetivos. Vou trazer para cá os conteúdos. Já que eu estou botando aqui tudo objetivos. Vou botar aqui os conteúdos, os métodos e, por fim, e não menos importante, a avaliação. Então, esses componentes do processo de ensino-aprendizagem que vão estar relacionados com os aspectos cognoscitivos, tá? O outro aspecto que vai envolver a relação professor-aluno são os aspectos chamados de aspectos socioemocionais. Os aspectos socioemocionais, eles estão diretamente relacionados com as questões o quê? Afetivas. Então, quando a gente fala assim, ó, questões afetivas. E essas questões afetivas, elas vão envolver características e elementos de autoridade, que é diferente do autoritarismo. Então, as questões, os aspectos afetivos, e é que eu vou botar aqui, que estão dentro dos socioemocionais, vão envolver autoridade e que não é a mesma coisa que autoritarismo, o respeito mútuo entre professor, aluno. Também vai estar aqui questões que o professor Libânio traz, que são questões relacionadas com a disciplina, tá? São questões, eu vou botar tudo aqui para não ficar fragmentado aqui, e ainda as questões envolvendo a disciplina, tá bom? Isso são aspectos socioemocionais. E esses dois elementos é que fundamentam a relação entre professor e aluno, tá? Vou botar aqui professor, e aí a gente entende aqui, né, que não é a questão de gênero, mas professor, aluno e aluna, tá bom? É isso aqui. E quando a gente fala
né, desses aspectos, e quando a gente fala, né, dessa relação professor-aluno, vai estar sempre envolvendo aí esses dois aspectos. E quando a gente fala disso, né, o que a gente hoje, atualmente, busca que essa relação possa ser feita? É uma relação que tem que envolver, né, aqui uma desses dois componentes cognoscitivos e socioemocionais, que eles propiciem aprendizagens significativas, relevantes, que contribuam de fato no processo formativo, que é o objetivo aí da educação e da aprendizagem. Mas essa relação professor-aluno, que hoje é ativa, é crítica, é reflexiva, é uma relação dialógica que envolve aí esses dois sujeitos, teve características dentro de tempo e espaço distintas. Hoje se busca essa relação em que o aluno é ativo, que o professor vai ser o sujeito mediador nesse processo de aquisição de conhecimento, que as relações tanto cognoscitivas quanto socioemocionais serão baseadas no diálogo, no respeito. É essa a relação professor-aluno que se busca hoje, atualmente, envolvendo aí os múltiplos elementos que trazem essa relação. Mas nem sempre foi assim. E a gente sabe que isso é caracterizado pelo momento histórico e social onde a educação está inserida. Por isso que a gente vai ter essa relação professor-aluno acontecendo em tempos e espaços distintos e que costuma também a ser cobrado, mais diretamente relacionado às tendências e concepções pedagógicas, sim. Então, por isso a gente vai fazer um resgate aí dessa relação professor-aluno em tempos e espaços históricos e sociais distintos, tá bom? Então, acompanha aí comigo que essa que a gente trouxe para vocês nesse primeiro mapinha é o que se espera hoje dessa relação professor-aluno dentro de uma educação hoje, né? Crítica reflexiva, pautada em ideias o quê? Progressistas. Mas houve em outros tempos uma relação professor-aluno distinta. Então, eu vou trazer aqui para vocês, ó, a relação, vou botar aqui de novo, ó, relação professor e aluno, vou botar aqui, ó, relação professor e aluno em diferentes tempos e espaços históricos e sociais que envolveram aí os contextos educativos. A primeira que a gente vai trazer aqui para vocês vai ser a tradicional. Vocês lembram disso, né? Ó, tradicional. E aí, quando a gente fala numa relação professor-aluno dentro de uma perspectiva ou concepção pedagógica tradicional, a gente vai lembrar o quê? Que nessa aqui, ó, a centralidade está em quem? No professor. Ele é o detentor de todo conhecimento. Então, o professor é o centro do processo. Ele é o detentor de todo conhecimento. E o aluno? Centralidade no professor. E o aluno vai ser o quê? Passivo. Ele vai ser ali aquele que onde vai estar sempre sendo depositado, e ele é passivo, né? Receptivo, é aquela educação que o Paulo Freire trouxe para nós e denominou como a educação bancária. Então, na tradicional, a centralidade está no professor e o aluno é um sujeito passivo nessa relação e nesse processo de ensino e aprendizagem. Quando a gente vai lá quando a gente vai lá e passa para uma educação que é
aquela educação chamada lá da escola nova, gente, não quer mudar aqui. Eu quero mudar para o pretinho, pronto, isso para ficar bonitinho aqui, igual as outras. E aí, ó, quando a gente vem para a concepção da escola nova ou escola novista, há uma inversão dos papéis. Quem passa a ser o centro? Passa a centralidade para o aluno, tá? Quem passa a ser o centro aqui, ó, a centralidade do processo de ensino-aprendizagem é a centralidade, passa a ser o aluno. Ele que agora é o centro, ele passa a ser ativo. E o professor, nessa relação, o professor, ele passa a ser aqui, ó, o professor, ele passa a ser um auxiliador e um facilitador no processo de ensino-aprendizagem. Tá aqui, ó. É o facilitador, tá bom? Isso porque a gente coloca os dois. Porque a gente sabe que quem faz e quem caracteriza aí as tendências pedagógicas dentro dessa perspectiva da escola nova e faz uma distinção, uma classificação, dividindo aí a escola nova numa perspectiva, né, renovada progressivista e uma renovada não diretiva é o professor Libânio. Ele traz essa diferenciação. Então, quando a gente fala dessa relação professor-aluno, tanto em uma quanto a outra, o aluno vai ser sempre o centro. Ele passa a ser um sujeito ativo na aquisição desse conhecimento. E aí, ele é o centro do processo. Isso, tanto em uma quanto a outra, dentro da chamada escola nova. Só que na escola, na tendência renovada progressivista, o professor ele passa a ser um auxiliador no processo e na renovada não diretiva ele é um facilitador, tá? Mas esses papéis eles estão dentro da escola nova que o professor Saviani vê de um modo geral, né? Ele não faz essa distinção, tudo para ele é escola nova, tá bom? E aí é essa que é a relação. Voltando lá, a gente vem para o quê? A gente vem agora para uma nova concepção pedagógica que vai trazer essa também uma nova relação entre o professor-aluno, que é a tecnicista, tá? Lá na tendência tecnicista, aqui, ó, nem professor e nem aluno possuem protagonismo, centralidade. Quem vai estar aqui na centralidade é a técnica, é a cientificidade. Mas vai existir uma relação entre o professor e o aluno na tecnicista também. Então, tanto o professor quanto o aluno, eles terão seus papéis, mas eles não mais nenhum nem outro terá a centralidade do processo. A centralidade vai ser a técnica, a cientificidade, tá? Então, aqui, e o professor e o aluno? Vou botar aqui, ó. Professor e aluno, os dois serão cumpridores de tarefa, tá? Eles vão ser aqui, ó, cumpridores de tarefas. E quais serão essas tarefas? O professor, ele vai ter a tarefa de transmissão desse conteúdo, e o aluno, aqui, ó, deixa eu puxar para cá, transmissão, e o aluno, a tarefa de assimilação. Acabou, tá? Então, e a centralidade passa a ser a técnica, a cientificidade. Tá bom? Belezinha? Tranquilo? Essas três aqui são as relações professor-aluno nessas tendências
pedagógicas ou concepções pedagógicas que a gente chama do quê? De liberais, porque nenhuma delas vai buscar a transformação da sociedade por meio do conhecimento que vai ser transmitido a esses estudantes, mas sim o quê? Uma adaptação a eles ao contexto social, tá? Então é a liberal. Para a gente fechar aqui, ó, eu vou trazer também para ficar, eu acho que dá para colocar aqui, tá? Não, vou colocar nesse outro aqui, slide para ficar bem organizadinho aí para você. Vou fazer aqui mais uma dessa relação professor-aluno, tá bom? Ó, para ficar bem bonitinho aqui, ó. Relação professor e aluno, aqui, ó. Professor-aluno. Agora a gente vai trazer quem? A outra tendência, as outras tendências que estão naquele grupo que é o considerado grupo das progressistas, das tendências ou concepções pedagógicas progressistas. Aí a gente vem para cá, vai trazer, começando pela libertadora. Aquela mesma que tem aí como seu idealizador o Paulo Freire, tá? Nessa aqui, ó, tanto professor e aluno, professor e aluno, eles estão numa relação o quê? Horizontal. Existe uma relação horizontal, ou seja, uma relação de igualdade. Tanto o professor ensina e o aluno aprende, quanto o aluno ensina e o professor aprende. Existe aí uma reciprocidade nesse processo. Por isso eles estão no mesmo nível, no mesmo patamar, por isso que se chama uma relação horizontal, ok? Quando a gente vem aqui para outra tendência progressista, a gente vai vir para a tendência progressista libertária, tá? Essa daqui, ó, libertária. A tendência progressista libertária, aí essa relação professor-aluno vai ser estabelecida aqui, ó, é uma relação grupal. Ó, professor e aluno vão estar se relacionando, ó, professor e aluno é uma relação grupal. Por grupo. E esse grupo, ele vai ter a sua autogestão. Então, não vai existir aqui também uma centralidade no professor ou no aluno, e nem no processo. O grupo é que vai, onde estão inseridos tanto o professor quanto o aluno, é que vão se autogerir, ou seja, eles vão dirigir o processo, tá? E a última aqui, que é a que atualmente, né, nós estamos dentro dessa concepção, que estamos regendo aqui a nossa relação professor-aluno por meio dessa concepção, que é a crítico social dos conteúdos. Ou ainda, né, são distintas e que fazem aí uma complementação ou uma relação entre elas, é a histórico-crítica. Aqui, trazendo para a crítica social dos conteúdos, como é que vai ser essa relação entre professor e aluno? Aqui, ó, professor, a gente sempre vai colocar aqui, né, que é o foco da nossa aula de hoje, professor e aluno. Aqui, ó, vai existir uma reciprocidade. Reciprocidade. Ok? Uma reciprocidade. Vai haver aqui um diálogo entre professor e aluno, e vai existir também aqui uma mediação. E quem vai ser esse mediador? Quem é que vai trazer essa mediação? Entre que o aluno sabe, ou aquilo que ele vivencia dentro das suas relações sociais, os espaços que ele convive ali
fora da escola, né? E o saber sistematizado. Quem é que vai fazer essa mediação? É o professor. Então, ele passa a ter um papel importante, porque as suas vivências, o seu conhecimento, aquilo que ele domina a respeito daquele conteúdo, vai servir o quê? De mediação entre esse saber que esse estudante traz do senso comum, da sua realidade, do seu campo empírico, onde ele ali convive com outras relações, para dentro do contexto da escola, que vai ser a transmissão desse saber sistematizado. Então, vai existir um diálogo, uma troca e a mediação. O estudante vai ser um sujeito ativo dentro desse processo e o professor vai ser um mediador que vai fazer a ligação entre esse conhecimento que esse aluno traz, mais esse saber construído sistematicamente, esse saber científico, vai fazer essa junção entre esses dois conhecimentos, tá bom? E hoje é o que a gente busca aqui, nessa relação professor-aluno, dentro dessa perspectiva crítico-social dos conteúdos, o aluno ativo, a reciprocidade, o diálogo, a troca entre o que o professor tem esse conhecimento técnico e científico e o aluno dos seus saberes e das suas vivências e experiências, tá bom? Tranquilinho? Então, aí agora a gente vai para as questões, tá? Vamos ver como é que as bancas, de fato, vão cobrar esse conhecimento para você ver como que tá tranquilo e que você vai acertar e gabaritar todas as questões, tá bom? Então, vamos lá? Vamos para a primeira questão. A nossa primeira questão, ela vai trazer aqui, ó. E aí, deixa eu só colocar um pouquinho aqui. Pronto, porque ela ficou meio... Isso, agora sim, tá? Vamos lá, para não dar problema aqui, que você está visualizando legal agora, né? Então, vamos lá. Primeira questão. A relação entre professor e aluno deve ser pensado como um contexto de diálogo e possibilidades entre os processos de ensino e aprendizagem em sala de aula. A respeito disso, é incorreto. Então, a gente vai buscar aquilo que não corresponde. É o errado, né, gente? Incorreto é o que está errado. Então, ela quer saber, a banca, essa aí, ó, a Consuplan, ela quer saber de você se você sabe o que não está correto nessa relação entre o professor e aluno, tá? Letra A. O diálogo entre professor e aluno deve ser pautado, ó. Vamos lá, vamos já marcar aqui, ó. O diálogo entre professor e aluno deve ser pautado, sobretudo, na confiança e no respeito. Então, isso é ali algo que deve existir na relação professor-aluno? Sim, está correto. A gente não está procurando o correto, então letra A não é o nosso gabarito. Letra B. Os professores devem procurar estratégias de interação entre as crianças. Sim, trazendo aí essa interação, ela vai vir justamente, ela pode acontecer nos dois aspectos, pessoal. Tanto no cognoscitivo, e para ter essa interação entre o professor e aluno, o conteúdo, os objetivos, pode-se recorrer àquilo que nós vimos lá, que vai fazer essa mediação aí dos componentes do processo de ensino-aprendizagem, que é o quê? O recurso, os meios, as técnicas para isso, tá? Então, vai existir aí. E pode também trazer, né, essas estratégias de interação, elas podem também envolver os aspectos socioemocionais, tá? Que é ali o respeito, a autoridade do professor. E quando a gente fala nesse diálogo, ele é fundamental nessas questões socioemocionais. Então, tá tudo interligado. E isso aqui, ó, tá corretinho. Não é o nosso gabarito, porque a gente está procurando o incorreto, tá bom? Letra C. O professor precisa apenas, olha aqui, ó, apenas expor os conteúdos. E aí, né, gente? Não, se o professor ele vai expor os conteúdos, ele vai transmitir esses conteúdos e apenas isso, ele está utilizando
um único aspecto dessa relação, que é o aspecto cognoscitivo. E a gente sabe que numa boa relação entre professor e aluno, os dois aspectos têm que caminhar juntos e de forma separáveis, indissociáveis, que são os aspectos cognoscitivos e socioemocionais. Quando diz que aqui apenas, aí sim, ó, isso aqui está errado, e aí nós achamos o nosso gabarito, que é a letra C, tá? O gabarito, a gente está procurando a questão errada, o item errado da questão é o que está na letra C, tá bom? Letra D tá certinho, ó. A relação professor e aluno deve possuir cuidado e zelo entre as situações conflituosas em sala de aula. São os aspectos, socioemocionais, tá bom? Então, aí o gabarito da nossa primeira questão, letra C, que é o incorreto. Questão 2. Nos estudos desenvolvidos sobre as tendências pedagógicas, percebe-se acentuadamente a relação entre estas e a didática. Isso porque as tendências pedagógicas revelam concepções de ensino, aprendizagem, escola, educação e versam ainda sobre os diálogos, que caracterizam a relação professor-aluno. Acerca dessa relação, tá vendo como que a relação professor-aluno, ela está presente sempre dentro dessas tendências pedagógicas? Acerca dessa relação entre as tendências pedagógicas e a didática, marca a alternativa incorreta. Mais uma vez, a gente está buscando aquilo que está errado. Então, vamos lá. Analisar os itens. Letra A. Na tendência tradicional, a didática, que é o quê? Como esse professor vai transmitir o conhecimento, como esses alunos vão assimilar, é caracterizada por um conjunto de regras que atua como reguladores do ensino. E aí, meus amores, é exatamente isso, tá? Essa regulação, né? Esse controle do que vai ser transmitido e que esse aluno deve necessariamente aprender, é uma característica marcante da tendência tradicional, tá? Então, é isso. Correto. Não é o nosso gabarito. A gente está buscando o que está errado. B. Na tendência escola novista ou escola nova, a didática assume um caráter menos enrijecido e percebe o aluno como o sujeito da aprendizagem. E aí, quando ela traz assim, como sujeito, e aí dá ao aluno o quê? O protagonismo. Ele passa a ter o quê? A centralidade. Então, aqui, tá certinho lá na escola nova, tá? Na tendência escola novista. Não pode ser o nosso gabarito, porque nós estamos procurando a questão o quê, minha gente? Amoras e amores, a incorreta. Desculpa. Letra C. Na perspectiva tecnicista, a didática revela a concepção do educador como mediador do processo de aprendizagem. E aí, de jeito nenhum. Na tecnicista, o professor não vai ser o mediador. Ele é o quê? Ele vai ser o quê na tecnicista? Um cumpridor de tarefas. E qual é a tarefa do professor? É uma tarefa de transmitir e não de mediar. Ele é o transmissor daquele conhecimento, daquele método, daquela técnica. Então, ele não vai ser o mediador, tá? Então, portanto, a gente achou o gabarito aqui, que é a letra C, tá? Na tecnicista, ele não é mediador. Onde que o professor vai ser mediador, gente? Lá na crítico social dos conteúdos, na histórico-crítica também, tá bom?
Olha aí na letra D. Na tendência libertadora, a didática caracteriza-se pelo diálogo que estabelece com a realidade social, analisando questões da comunidade local, certinho, tá bom? Belezinha? Tranquilo? Então, bora avançar, vamos para a terceira. Aqui, ó, a relação estabelecida entre professor e aluno constitui um elemento fundamental do processo de ensino-aprendizagem. A respeito dessa interação, assinale a alternativa correta. Agora a gente está buscando, ó, gente, a correta, tá bom? Vamos lá, letra A. A interação professor-aluno pode ser reduzida ao processo cognitivo de construção de conhecimento, pois não necessita de envolvimento das dimensões afetivas e motivacionais. Errado, né, gente? Ó, não pode ser reduzido ao processo cognitivo ou cognoscitivo, como muito bem nomeia aí o professor Libânio. Não pode ser reduzido a esse processo, a esse aspecto, tá? Pois necessita, esse não deixou errado, pois necessita do envolvimento das dimensões afetivas e motivacionais que estão dentro dos aspectos socioemocionais. Então, por isso, essa letra A está errada. Então, não pode ser o nosso gabarito, tá bom? Letra B. Na relação professor-aluno, o aluno é um sujeito somente o quê? Receptor dos conhecimentos depositados pelo professor, estabelecendo uma relação de hierarquia e autoridade entre as partes. Olha só, presta atenção. Isso aqui é uma característica de uma tendência pedagógica específica. Aqui não está relacionando o que você deve, né, identificar de uma concepção específica. Aqui está buscando o que se espera dessa relação professor-aluno hoje. Então, essa relação aqui, ela já está o quê? Superada. Ela já está ultrapassada. Ela não é mais adequada para o contexto histórico-social que hoje nós vivenciamos. Portanto, ela está errada. Porque hoje, atualmente, não é essa relação que se busca entre professor e aluno, tá bom? Não se busca mais uma relação hierarquizada, não se busca mais uma relação que o aluno somente recebe os conhecimentos como se fosse ali um depositor aqui desses conhecimentos, tá? Então, por isso ela tá errada. Letra C. O professor deixará de ser o dono do saber. Ali é aquele que é o detentor de todo conhecimento. E passará a ser um orientador, alguém que acompanha e participa do processo de construção e de novas aprendizagens do aluno em seu processo de formação, por meio de um relacionamento que envolve afetividade, atenção e uma boa comunicação. Aí sim, isso aqui é que hoje se busca dentro dessa relação do professor com o aluno. Então, essa aqui está corretinha, tá? E aí, nós já achamos, então, o nosso gabarito, porque nós queremos a correta. Então, a correta aqui vai ser a letra C, tá bom? Letra C. Bora avançar, então, vamos para a quarta questão, que vai aqui, ó, agora, vamos marcar certo ou errado, analisar o item, marcando se ele está certo ou errado a questão, tá bom? O processo de interação humana tem uma função educativa, uma vez que na relação com o outro, os indivíduos ensinam e aprendem. É a relação o quê? A relação de reciprocidade. Em uma abordagem afetiva, o valor pedagógico da relação
professor-aluno se constitui pelo diálogo, pela escuta atenta, pela apresentação de feedback, que a gente sabe que é o quê? É o retorno. Feedback é dar um retorno. E pela relação de confiança mútua, que não anula a autoridade do professor. E aí, meus amores, ó, essa questão aqui, ó, tá corretíssima, certíssima. E aí, ó, quando a gente fala assim, ó, que não anula a autoridade, a gente vai entender o quê? Que a autoridade é diferente, eu gosto muito de usar esse sinal matemático, é diferente de autoritarismo, tá bom? Autoridade é diferente de autoritarismo. Por quê, gente? Porque o autoritarismo é a imposição de alguma coisa. E a autoridade, ela se caracteriza pelo domínio de um conhecimento. Então, quando o professor ele demonstra autoridade para os seus alunos, quando ele vai para uma aula e quando ele vai para essa aula e ele faz o quê? Ele demonstra para o aluno que ele domina, que ele conhece, que ele sabe aquilo que ele está transmitindo. Quando o professor é autoritário, ele vai impor a sua presença, ele vai impor o seu método e ele não vai demonstrar que ele conhece, ele demonstra que ele é impositivo, tá? Então, essa é a diferença aí. E aí, essa relação afetiva, essa relação de respeito, de confiança, não anula essa autoridade do professor. Pelo contrário, ela reafirma, né, que o professor, ele tem ali a autoridade em relação ao conhecimento e à transmissão desse saber, ok? Belezinha? Vamos lá, vamos para a questão 5. Na ação educativa, a afetividade é um fenômeno humano que exclui, deixa fora a dimensão cognitiva do processo de ensino-aprendizagem. E aí, meus amores, errado, né? Não exclui, porque a gente já sabe o quê? Que essa afetividade que está relacionada ao aspecto socioemocional, ela não vai anular, ela não vai excluir, ela não vai deixar de fora o aspecto da dimensão cognoscitiva, tá? As duas dimensões complementam-se de forma inseparáveis, essa relação que deve existir entre professor e aluno, tá? Então, por isso que tá errada. 6. Na relação professor-aluno, é frequente se confundir autoridade com autoritarismo. É verdade. Uma vez que tanto quem é este, gente? O autoritarismo, quanto quem é aquela? A autoridade, são consequência natural do processo de acúmulo de conhecimento técnico pelo professor e da preocupação deste com a evolução do aluno na construção do conhecimento. Então, ó, autoridade e autoritarismo são a mesma coisa? Errado, tá? Não é tanto um quanto o outro, não é a mesma coisa. Por isso que esse item está errado. E o que vem ser, então, a autoridade? Aí sim, é o acúmulo de conhecimento técnico pelo professor a respeito do quê? Daquele conteúdo que ele vai transmitir. E também da preocupação deste professor, ele mostra-se a autoridade quando ele se preocupa que esse conhecimento de fato seja assimilado pelo seu aluno e que faça parte de um processo
formativo de construção de conhecimento. Autoritarismo, não. O que é o autoritarismo? É a imposição, né, de algo que se queira que seja praticado, tá? Então, por isso, aqui o item, a questão está errada. Questão 7. Os vínculos afetivos estabelecidos entre professor e aluno relacionam-se aos aspectos socioemocionais. Certinho, tá bom? É isso mesmo. Deixa eu só ver se na anterior eu coloquei errado. É errado. Aqui é certo, tá bom? Aqui é certo, os aspectos afetivos, eles estão diretamente relacionados aos aspectos socioemocionais, tá bom? Os vínculos afetivos. Vamos para a 8ª. A dimensão socioemocional do estudante é exercitada quando o professor planeja a aula e alinha os seus objetivos a ela. E aí, ó, meus amores e minhas amoras, não é o aspecto, a dimensão socioemocional que vai trazer aí objetivos, conteúdos, métodos, a avaliação. Não. Aí, ó, está errado, porque não é essa dimensão. Qual é a dimensão que vai estar relacionada com os objetivos? Vai ser a dimensão cognoscitiva. Tá bom? É a dimensão cognoscitiva. Belezinha? Não, socioemocional, por isso que essa questão está errada. Vamos para a 9. Olha o que a 9 traz para a gente. Tendo em vista que a interação professor-aluno crucial para a relação pedagógica e para a efetivação do processo de ensinar e aprender, é permeada por 2 aspectos, o cognoscitivo e o socioemocional. Julgue o item a seguir acerca da relação professor-aluno. Os aspectos cognoscitivos correspondem aos conteúdos ensinados pela escola e às tarefas relacionadas à aprendizagem. Certinho, tá? E aí, vai envolver aqui, ó, cognoscitivos, aquilo que a gente falou. São os componentes do processo de ensino-aprendizagem. Entre eles está aqui, ó, os conteúdos, tá bom? Belezinha? Então, vamos lá para as próximas questões. Ao iniciar o 4º bimestre, um professor solicitou a uma turma de 2º ano do ensino médio, com 40 alunos, um trabalho de pesquisa sobre as manifestações sociais ocorridas no mês de junho, que deveria ser realizado em grupos de até 4 alunos. Ao longo do bimestre, em 3 momentos distintos, o professor forneceu orientações sobre a realização da atividade. Na data marcada para a entrega da tarefa, apenas, olha aqui, gente, um dos grupos apresentou o trabalho. Considerando a situação hipotética apresentada acima, bem como a relação professor e aluno e a importância do diálogo na relação pedagógica, julgue os itens a seguir. 10. Caso o professor encerre o problema e registre as notas no diário de classe sem dialogar com a turma, ele estará adotando uma postura correspondente à tendência liberal tradicional. E aí, meus amores, essa questão está corretinha. Sabe por quê? Porque aqui, ó, sem dialogar, não existia dentro dessa relação professor e aluno, na concepção pedagógica tradicional, o diálogo, ou seja, o feedback, a troca, porque se fosse numa perspectiva que hoje a gente busca esse diálogo, essa conversa, chamaria os grupos, né?
chamaria os grupos que não apresentaram e perguntaria a eles o que houve. Eu dei os passos, orientei. Onde foi a dificuldade? Onde é que vocês não compreenderam o que era para ser trabalhado, o que era para ser apresentado? E aí sim, haveria, né, essa troca. Aí os alunos iam dizer, olha, não fizemos por isso, por aquilo. O professor poderia intervir, né, nessa dificuldade apresentada, ou seja, existia o diálogo, a troca, a reciprocidade, haveria ali o quê? Um feedback, né, para que tivesse, que a gente viu na questão anterior, aquela escuta atenta. Na tradicional, nada disso existia, tá? Não cumpriu o prazo, não recebeu nota, porque isso não era relevante. Tá? Esse diálogo, essa troca, esse feedback não existia, tá? Então, isso era próprio lá da tradicional. E voltando lá para as nossas questões, aí a gente vem para 11. Se para resolver a situação em apreço, essa que a gente leu antes de responder os itens. O professor estabeleceu, diálogou com os alunos, mas assumiu uma postura de autoridade e superioridade, sua atitude estará de acordo com a tendência progressista libertadora. E aí, gente, eu marquei aqui, ó, aqui na 11, está o quê? Errado. Porque na libertadora não existe essa postura de superioridade, tá? Lá na libertadora, as relações entre o professor e aluno vão estar no mesmo nível. Por isso que se fala que é uma relação horizontal, tá? Então visualiza aí na sua mente uma linha horizontal. Eles estão nessa mesma linha, eles estão no mesmo patamar. Para ser uma relação de superioridade, ele estaria o quê? Acima. Então, na libertadora não existe, nem para o aluno, nem para o professor, uma posição de superior ou inferior. Né? Paulo Freire trazia, né, que essa relação é de reciprocidade. Eu aprendo quando educo e educo aprendendo. Tá? Então, é isso que ele trazia para nós, essa reciprocidade, não superioridade. Por isso que está errada, tá bom? E a questão 12 traz aqui para gente, no processo ensino-aprendizagem, a relação professor-aluno deve ser marcada pela bidirecionalidade, ou seja, pela influência existente do professor sobre o aluno, assim como do aluno sobre o professor. E aí, meus amores, é certinho, né? Foi o que nós vimos aqui, o que a gente vem falando desde o início, que é o que hoje se busca, é o que hoje se pretende, dentro de uma concepção pedagógica crítica, reflexiva, onde o sujeito é ativo. O sujeito é o aluno, era um ser ativo no processo da aquisição desse conhecimento, tá bom? E aí, ó, a gente conclui mais uma de nossas aulas. Eu volto aqui para falar com você que ficou aqui com a gente desde o início, agradecer imensamente a sua presença aqui conosco, viu? Espero que essa aula tenha contribuído aí nesse seu processo de preparação rumo à aprovação. Não se esqueça, você chegou hoje, se inscreve no canal, porque esse canal está sempre trazendo algo relevante que vai contribuir para a sua preparação. Já está inscrito? Ativa o sininho das notificações, porque toda vez que a gente vier com algo novo, você vai ficar atualizado, vai ser notificado. E para fortalecer o nosso canal, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e continuar trazendo conteúdos relevantes para vocês,
compartilha, coloca lá no seu grupo da escola, no grupo de estudos, no grupo que você tem aí de pessoas que também estão nessa mesma frente, que é ser aprovado, compartilha lá, tá? O nosso canal, que aí você fortalece essa nossa relação. Então, muito obrigada a presença de todos vocês. Amoras e amores, é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Bons estudos e até mais.